A partir do dia 23 de junho, as canetas emagrecedoras só serão vendidas com receita médica. Exatamente. O uso sem a orientação pode trazer riscos à saúde. E eu vou conversar hoje com a nutróloga, a doutora Daniela Tarran, que está aqui comigo, para esclarecer. Eu já recebi algumas perguntas, fique à vontade. 99897.000 é o nosso WhatsApp. Daniela, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Obrigada. Vamos começar. Vamos. Seja, veio essa decisão justamente porque o pessoal estava fazendo uso indiscriminado? Uso indiscriminado e indevido, né? A gente sabe que por indicação em bula, são medicações que são para ser feitas em sobrepeso, associada a comorbidade ou em pacientes com obesidade. Mas com acompanhamento médico, né? Então as pessoas estavam fazendo sem acompanhamento, acabaram tendo um uso abusivo e aí com apoio do CFM foi feita toda uma campanha nas sociedades médicas que nós conseguimos, graças a Deus, para o bem do paciente, implantar a necessidade de receita controlada. Porque é para caso, cada caso é a dose, porque existe um começo, a duração e o fim. Então existe um processo, né? Existe um processo, nós temos que lembrar que o reganho, ele é do processo emagrecedor, não é do que eu usei para perder peso. Então, se eu tiver um acompanhamento bem feito, eu consigo fazer o desmame correto, ou às vezes demorar mais tempo para parar e eu não ter esse reganho. Então, no sentido, vai ser bom para todo mundo, principalmente no sentido de ter um acompanhamento bem feito, sem reganho, a longo prazo. A Ana Márcia do Roosevelt, que está acompanhando a gente, ela perguntou o seguinte: essas canetas emagrecem mesmo? Ela tem uma certa desconfiança. Elas são eficazes? São canetas eficazes. Os estudos são estudos multicêntricos, são estudos duplo cego. Então, o paciente, nos grupos, estavam tomando a mesma medicação, mas dentro de uma tinha soro e dentro da outra tinha medicação. Então, não existe nenhum efeito placebo do paciente saber o que está tomando. Então, realmente elas têm um efeito importante não só na redução do peso, mas na melhora da síndrome metabólica, que é um conjunto de sinais e sintomas, que é aquele paciente que vai ter um colesterol alto, hipertenso, obesidade central, maior risco cardiovascular. Então ela vai melhorar todo esse sentido do paciente. O que a caneta faz no nosso organismo? Quando se aplica aquela dose, o que acontece no nosso organismo? Então, vamos falar primeiro do análogo de GLP-1, que é a semaglutida e a liraglutida e também a dulaglutida, que já estavam no mercado. O análogo de GLP-1, existe um lugar dentro do nosso hipotálamo, lá no nosso cérebro, que ele regula a homeostase da fome. Então, ele regula a fome e a saciedade. A pessoa, quando ela começa a ganhar peso, ela vai perdendo um pouco do controle da informação da saciedade. Então, aquele paciente come e ele continua com a impressão de que ele precisa comer mais. E a caneta, o GLP-1, apesar dele ir agir lá dentro do cérebro, ele não vai agir no humor, no sono, na alegria, na tristeza, mas ele vai agir num lugar lá dentro do cérebro que sinaliza fome e saciedade. Então, eu vou comer menos e vou ter a sensação que eu estou mais saciado. Além disso, tem um efeito gastrointestinal que reduz a velocidade de esvaziamento gástrico. Então, eu aumento a saciação e a saciedade. Eu me sinto mais cheio com menos alimento e eu demoro mais tempo para ter fome de novo. Só que mais recentemente, né, a tirzepatida foi liberada na segunda-feira passada para controle de peso também, né? Só que a tirzepatida, ela tem o GLP-1, que é esse efeito que eu expliquei, né? Da fome, da saciedade, do efeito hipotalâmico da fome, da regulação da saciedade. Mas ela tem uma outra substância lá dentro, que é o GIP, que é um outro análogo de hormônio intestinal, como o GLP-1, é um primo do GLP-1. Mas ele vai ter dois efeitos que o análogo puro não tem. Um é o seguinte: na hora que eu me alimento, uma parte do que eu me alimento vira gordura e vai para a corrente sanguínea. Tá. Essa gordura, esses ácidos graxos livres que a gente chama, ele pode escolher o caminho do mal ou o caminho que é o lugar dele mesmo. Quando a gente fala caminho do mal, é ele escolher a gordura central, a gordura visceral, aquela gordura que vai para dentro dos vasos, do fígado, do coração, dos rins. Ela bloqueia
a ida desta gordura na pós-alimentação para esses lugares. Então, ela meio que direciona a gordura, fala assim, gordura, seu lugar é no subcutâneo. Então, esse é o primeiro efeito que ela tem na gordura, a tirzepatida. E o segundo efeito, que é muito importante, é que quando você está de jejum, ela aumenta a sua capacidade de queimar gordura subcutânea para obtenção de energia. Então, eu emagreço também pelo fato de eu queimar gordura para obter energia. Lembrando que associado à orientação nutricional e atividade física. Exatamente. Sempre mudança de estilo de vida. Controle da alimentação, controle do sono e atividade física. Assim, controle global do paciente e com acompanhamento médico. Daniela, a gente tem uma pergunta, né? A Tatiana foi às ruas e encontrou uma pessoa que tem uma pergunta para Daniela nesse momento. Vamos acompanhar. Eu quero saber se tem diferença entre o tratamento para obesidade e para diabetes tipo 2. Interessante isso, né? Interessante a pergunta. Então, o que acontece? A mesma droga, tanto os análogos de GLP-1 quanto agora o coanálogo, que é a tirzepatida, que tem as duas medicações, eles hoje são aprovados tanto para obesidade quanto para perda de peso, tá? Quanto para diabetes, desculpa. A aprovação da diabetes, em todos os casos, veio antes da aprovação para a perda de peso. Mas não significa que não pode ser usado para as duas coisas. Na verdade, são medicações que vieram para ser usadas para as duas coisas. Acontece que aquele paciente que tem diabetes, a gente geralmente não chega na dose máxima com ele. A gente geralmente chega numa dose média, porque é um paciente que nem sempre está tratando a obesidade. Já pode ser um paciente magro e eu não quero emagrecer ele demais. E numa dose mediana, eu já consigo ter uma melhora na hemoglobina glicada, na glicemia de jejum. Agora, para a obesidade, aí a gente já vai chegar em dose máxima, mas o mecanismo de ação é o mesmo. A grande questão que para nós foi uma reviravolta é que até pouco tempo atrás, os medicamentos usados para tratamento de diabetes tipo 2, eles eram hipoglicemiantes. Então, eles iam agir em jogar a insulina lá para a glicemia lá para baixo. Agora eles vão agir muito mais na insulina. E agindo nisso, o paciente não tem hipoglicemia. Então, por isso que eu posso usar uma droga que é para um diabetes num paciente não diabético sem ter risco de hipoglicemia. Daniela, quando se escolhe, porque hoje a gente tem vários tipos de caneta com essas, como é que eu chamo de hormônio? Análogos de peptídeo intestinal, na verdade. Isso. São várias canetas, ou seja, para cada pessoa, vai ser indicado com esses hormônios. Quanto que eu posso eliminar? Qual é a porcentagem de gordura que a gente elimina usando a caneta emagrecedora e seguindo a risca ali tudo? Existe uma média e existe por grupos. Então, existe caneta que chegou a 17%, quase 18%, existe a outra que chegou a 25%. Se você for dividir em grupo, vai ter grupo que perdeu mais de 30%. Então, tem gente que responde mais e tem gente que responde menos. Mas quando você fala nós temos várias, tem uma coisa que a gente precisa falar, que é justamente para o paciente não sair tomando remédio por conta própria. Hoje em dia, a gente distribui, a gente divide o paciente com algum tipo de compulsão alimentar em fenótipos alimentares. A gente divide ele no padrão alimentar. Se ele come mais de madrugada, se ele come mais porque ele está ansioso, se ele come só num determinado horário, se ele come só doce, faz a dieta certinha e aí vai sair da dieta só no chocolate, ou se é só no álcool. Então, a gente vai dividir esses pacientes em fenótipos alimentares. E cada paciente de um determinado fenótipo vai ter uma resposta melhor a uma droga. Então, por isso que é importante, às vezes, importante sempre você ter essa avaliação. E às vezes, o que não dava certo, muitas vezes o paciente chegava e falava assim, eu tomei a tal droga e ela não fez efeito bom para mim, ou ela não me ajudou a emagrecer. Mas talvez aquele não seria o ideal para o fenótipo alimentar daquele paciente. Entendi. Não é assim, todo mundo vai tomar a mesma coisa, entendeu? Entendi. E aí precisa saber esse fenótipo, entender esse perfil para poder Tem algumas perguntas, você tem culpa? Não, não tenho, ou tenho. Você come escondido? Não como. Às vezes o paciente conta que ele sai comendo coisas até que ele não gosta na hora da compulsão, da ansiedade.
ou que ele só tem o craving, que é aquele paciente que ele é fissurado, é uma fissura alimentar. Ele só gosta de chocolate ou ele só gosta de pão, entendeu? Então, dependendo do paciente, ele vai ter uma resposta melhor a uma determinada droga. A Cleidmar, né, de Tuiutaba, está acompanhando a minha gente. conterrânea. Né? Um beijo, Cleidmar. Ela pergunta se a caneta emagrecedora pode ser usada por quem tem diabetes. Deve. Com orientação. Diabetes tipo 2, né? tá? Estamos falando de diabetes tipo 2. Chegou mais uma pergunta agora da Lourdes, lá de Uberaba. Estou abrindo aqui, sabendo junto com você. Ela gostaria de saber se o medicamento... Eu vou mostrar aqui para ela esse aqui. Tá. Que é muito usado também para eliminar gordura, né? Funciona como a caneta, se os dois têm alguma semelhança ali. Não. Esse medicamento é um medicamento que a gente usa para diminuir a absorção intestinal de gordura, para reduzir a absorção do que eu tô comendo, para eu ir na festa do Torresmo. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas assim, o que acontece? Às vezes a gente usa ele em conjunto com a caneta, com uma das canetas emagrecedoras. Por quê? Porque quando você retarda o esvaziamento gástrico com a caneta, você também deixa o intestino um pouco mais preso. Então, eu uso a associação com essa medicação que reduz a absorção de gordura e a gordura sai mais inteira nas fezes, e isso ajuda o paciente a ir ao banheiro com mais frequência, o intestino não fica tão preso. Uhum. Eu ia perguntar isso aqui para você, nesse fechamento aqui da nossa primeira parte, a Domingas quer saber, por exemplo, quem tem algum tipo de problema de saúde, ou seja, a caneta é contraindicada para quem? Tá, primeira coisa é essa questão de ter o médico olhando. Existem estudos em ratos relacionados a um tipo de câncer de tireoide que talvez tenha piorado, mas esse estudo não foi reproduzido em humanos, tá? Tá. Então, o que interessa para humanos é efeito gástrico intestinal no pós-uso. Então, aquele paciente que usa e passa mal. Então, quando você vai ver histórias de que não tolerou, de paciente que falou que foi ruim, principalmente é por refluxo e constipação intestinal. Agora, isso para mim é uma contraindicação para eu começar a caneta naquele paciente. Então, por exemplo, o paciente já chega me contando que é constipado e que tem muito refluxo, eu vou tentar estabilizar isso de outra forma para eu conseguir usar uma medicação que poderia piorar ele nisso. Tem descrição de pancreatite, mas assim, realmente, quando você vai ver no estudo com mais de 20 mil pacientes, foi igual do grupo controle, então não teve piora. E já teve algumas questões ligadas a suicídio e a questões oculares. Nenhuma foi confirmada até hoje, permanece os estudos para ver isso. Agora, a notícia boa é que foi confirmado que esses medicamentos reduzem risco cardiovascular, reduzem gordura no fígado, fibrose hepática causada por gordura no fígado, reduz insuficiência renal, evolução para hemodiálise em pacientes diabéticos. Então, tem as notícias boas também. Oh, que bom. Vou fazer uma pausa com a doutora Daniela Tarran. Ela é nutróloga, está explicando para a gente mais sobre um tema que você sugeriu, que são as canetas emagrecedoras. Já volto com ela, faça a sua pergunta, tá bom? Bom, estou de volta com a doutora Daniela Tarran. Hoje nós estamos falando sobre canetas emagrecedoras. E as primeiras canetas fabricadas no Brasil serão lançadas em agosto para o tratamento do diabetes e controle da obesidade. É uma boa notícia também, não é? Porque isso pode, digamos assim, ter um custo mais acessível para as pessoas. A grande questão que a gente vive hoje, Mônica, é ter um medicamento tão bom, tanto para a perda de peso, quanto para o diabetes, quanto para a redução de outras doenças metabólicas associadas à obesidade, e a gente não poder ter isso para todas as classes sociais, né? Então, essa caneta é de semaglutida, vai ser feita por um laboratório nacional, lançada em agosto, né? Então, mas é uma caneta de uso diário. Essa droga que vai ser lançada, que é a liraglutida, que teve a patente quebrada, ela é uma droga emagrecedora que não tem a potência das semanais, mas é uma boa pedida, principalmente na manutenção, tá? Principalmente na manutenção. E, inclusive, uma novidade para essa semana e para a próxima semana, a Conitec, que é
uma gerência nacional de normas e técnicas para o SUS, ela lançou é como se ele fosse um jeito de ouvir a população. Então, a Conitec lançou umas perguntas na internet para as pessoas poderem votar se elas acham ou não que a semaglutida deveria ser usada no SUS. É a caneta semanal, que foi a mais famosa até hoje, né? Assim, antes da chegada da nova. Para uso para obesidade grau 2 e grau 3 pelo SUS, para esses pacientes terem ambulatórios e reduzir o número de cirurgias bariátricas ou reduzir a espera para cirurgias bariátricas de quem realmente precisa. Então, existe um movimento nesse sentido de tentar ampliar o acesso das pessoas a esse tratamento. Porque a gente tem aí um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública. Então, hoje nós temos 58% da população acima do peso. Então, é a maior doença que nós temos. É a maior. Deixa eu trazer algumas perguntas. E um dos efeitos colaterais que já eu vou conversar com a Daniela é a queda de cabelos. Já a gente vai falar para vocês. A Sandra é diabética, tem sobrepeso e quer saber qual profissional procurar para poder melhorar, né, a situação dela. Olha, se ela tivesse só o sobrepeso, eu ia falar para ela ir comigo. Tô brincando. Mas assim, como ela é diabética, ela precisa de um endocrinologista para acompanhá-la. Muito bem. Tem o diabetes tipo 2, uso anticoagulante. Será que seria indicado o uso da caneta para ela? Com certeza, porque se ela usa anticoagulante é porque ela tem algum risco de trombose. E a perda de peso, ela vai reduzir o risco trombótico dela, então com certeza. A Lindalva, que está no Roosevelt, sempre acompanhando, também tem o diabetes tipo 2 e está acima do peso. Aí a canetinha também pode ser indicada para ela. Com certeza. Sempre com acompanhamento médico, né? E avaliando cada caso. Pede para a doutora falar do Ribelsus. Ribelsus é a semaglutida oral. Tem efeito parecido com as canetas? Tem efeito parecido. A potência dele de proteção cardiovascular e renal é indicado para diabetes tipo 2, né? Em bula dele não é para perda de peso, é para diabetes. Mas é semaglutida também, como o Ozempic. A gente não está falando o nome, né? Mas como o Ozempic e o Wegovy, é semaglutida. É usada em jejum, é um comprimido diário, com uma potência maravilhosa na redução de hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é a média da glicose do paciente, né? E a gente sabe que ela está associada a risco de doença. Então, quando eu reduzo a glicada, eu reduzo doenças que esses pacientes podem vir a ter por causa de todas essas alterações metabólicas. E é uma excelente droga, principalmente naquele paciente que tem o medo da picada. Né? Tem muita gente que não gosta, né? Morre de medo. Daniela, eu falei agora há pouco sobre essa questão dos efeitos colaterais, né? A gente tem o risco de cair muito o cabelo. É uma queixa comum, principalmente quando as pessoas usam por conta própria? Então, Mônica, hoje se um paciente for chegar no meu... os efeitos adversos, intestino preso, diarreia, náuseas. Mas hoje, se um paciente chega no consultório para fazer uso de uma medicação dessa, a gente não vai sair... Inclusive, a doença ocular e a cegueira não foram confirmados, tá? Os estudos não confirmaram isso. Só pra gente reforçar. Tá? Então, quando o paciente chega para poder procurar esse tipo de acompanhamento, ele vai fazer várias dosagens. Ele vai fazer dosagens de vitamina, de zinco, de ferro, de vitamina D, de vitamina B12. E a gente sempre vai fazer um processo de perda de peso associado ao uso das determinadas vitaminas ou minerais que aquele paciente tem deficiência. E aí, o que acontece? De qualquer jeito, quando você perde muito peso, você tem um risco muito alto de perder cabelo. Existe uma tempestade metabólica dentro do organismo da pessoa, então o organismo da pessoa está perdendo peso e o corpo não sabe se você está no meio do deserto, se você está numa caverna, então ele vai priorizar nutrição para onde é mais importante. E o cabelo é secundário, a unha é secundária. Então, eu vou privilegiar os órgãos mais vitais e vou desabastecer os secundários na perda de peso, em perdas rápidas principalmente. E aí, aquele paciente, mesmo aquele meu paciente que já faz uso de ferro, D, B12, zinco, ele ainda tem um pouco de perda de cabelo. Isso piora muito naquela pessoa que não fez nenhum exame, que não sabe se tinha uma deficiência antes e começa a usar. E aí vai perder cabelo mesmo. E depois que eu começo a fazer as reposições para melhorar o cabelo, às vezes demora 3, 4 meses para esse cabelo parar de cair. Então, assim, é uma coisa séria, assim. A gente mostrou, né, a questão da náusea.
é algo que muitas pessoas reclamam, que quando usam vem um enjoo, vem aquela sensação de... Então, náusea é um efeito comum, intestino preso é muito comum, diarreia já é mais raro, mas a náusea ela costuma ser autolimitada. Então, aquele paciente costuma melhorar da náusea lá na terceira, quarta semana. Eu não vou precisar suspender. O intestino preso é praticamente o tratamento todo. Naquele paciente que tem desde o início, e aí a gente vai usando fibra, vai usando água, outras coisas para controlar. E o paciente de diarreia geralmente é autolimitado também, assim, não fica por muito tempo. Falar em tempo, por quanto tempo se usa a caneta emagrecedora? Também vai depender de cada caso? Ô Mônica, então, hoje a gente trata a obesidade como doença crônica. Quando eu falo que uma doença é crônica, quer dizer que ela não tem cura, ela tem controle. Então, eu chamo de doença crônica um diabetes tipo 2, eu chamo de doença crônica uma hipertensão, um colesterol elevado. Então, eu posso ter controle sobre aquela doença, mas eu não tenho cura. Tem pacientes que eu vou conseguir tirar a caneta e vou conseguir tirar rápido, porque é um paciente que mudou a vida dele como um todo. Então, tem gente que vai ficar sem, mas tem muita gente que não vai. Então, tem muito paciente que vai para o tratamento, mas deposita tudo na caneta e às vezes ele não faz a parte dele tão bem. E quando se eu tirar a caneta naquela pessoa que não mudou o jeito dela de comer e de viver, o paciente vai reganhar e vai falar mal da caneta. Mas a caneta ajudou ele, mas ele não usou aquele período para mudar de vida. Entendeu? Para ter ali atividade física como hábito, para dizer não para certas situações. Para ter um controle alimentar, para carregar uma marmitinha, para não deixar a fome ficar grave para ir comer, porque se deixar ficar grave a fome, ele vai comer tudo que tem pela frente. E lembrando que os 2 primeiros anos da pós-perda de peso são os de maior risco de reganho. Então, se você perdeu peso, chegou na sua meta e em 2 anos você não reganhou, você conseguiu melhorar estilo de vida, tudo, a chance de você reganhar depois desses 2 anos diminui muito. Não é que não existe, mas diminui muito. Mas os primeiros 2 anos de manutenção são os mais críticos. A gente falou dessa questão de 58% da população está acima do peso. No caso das canetas emagrecedoras, elas são indicadas para crianças e adolescentes que se encontram também na luta? Sim, acima de 12 anos. Acima de 12 anos, a gente já tem indicação para usar em sobrepeso com comorbidade e em obesidade, né? E a gente tem que lembrar que junto com a obesidade andam milhares de doenças. Então eu tô falando desde uma artrose, eu tô falando não só do diabetes, eu tô falando de um risco aumentado de 13 tipos de câncer, de uma resposta menor para uma quimioterapia, do maior risco dessa doença voltar. Tô falando de infarto, de AVC. E tá para sair um estudo em setembro do uso das canetas para Alzheimer grau 1. Então, assim, a gente acha que vai abrir em setembro, ninguém sabe o que vai aparecer na hora que abrir, mas vai ser para Alzheimer grau 1. Pegaram os pacientes com Alzheimer grau 1 e foram usar na metade não, mas ninguém sabia o que estava usando. E vai abrir em setembro essa informação. Gente, nós vamos falar sobre isso, se Deus quiser. Assim aqui, que abrir, nós vamos falar. Eu preciso muito te agradecer, viu, mais uma vez, por você ter vindo e aberto pra gente aí o leque, né, que significa as canetas emagrecedoras. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu só tenho a agradecer e lembrar que a gente tem que cuidar dessas pessoas. Essas pessoas, elas têm que ser cuidadas e não julgadas. Eu acho que essa é a principal mensagem. Obrigada, Dani. Obrigada a você. Daniela Tarran, ela que é nutróloga com a gente aqui hoje falando das canetas emagrecedoras, e muito obrigada a você também que participou. Bom fim de semana. Até a próxima. Tá? Até. Obrigada.